A madrugada sempre teve um peso diferente para quem carrega uma alma inquieta, e para muitas pessoas, o silêncio entre 2 e 4 da manhã se torna um espelho onde pensamentos profundos se revelam de forma quase inevitável. Para Maurício, um homem de 42 anos, técnico em informática e acostumado à rotina previsível de sua pequena cidade no interior de Minas, esse horário começou a se tornar um chamado estranho, persistente e profundamente desconfortável. Não era insônia comum, não era ansiedade comum, não era sequer aquele despertar rápido que passa em poucos minutos. Era algo mais denso, algo que atravessava o corpo como um toque suave e, ao mesmo tempo, irresistível. Ele despertava sem esforço, como se alguém o tocasse no ombro, não com violência, mas com urgência, e ao abrir os olhos, tinha a impressão de que não estava sozinho. Nos primeiros dias, atribuiu aquilo ao cansaço acumulado, afinal, passava muitas horas sentado diante de telas, resolvendo problemas de outras pessoas enquanto ignorava os seus. Mas quando a mesma sensação começou a acontecer repetidas vezes, sempre no mesmo intervalo da madrugada, Maurício passou a sentir que sua vida interior estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Não existia barulho, não existia luz, nenhuma preocupação nova. Apenas a impressão de que o mundo inteiro estava suspenso por alguns instantes. Ele ficava deitado, imóvel, escutando o próprio coração bater mais forte, como se estivesse sendo convidado a levantar, a meditar, a ouvir algo que não vinha de dentro e também não parecia vir de fora. Um certo desconforto espiritual começou a acompanhá-lo nesses despertares e ninguém conseguia explicar. Nem sua mãe, que repetia que ele estava com a mente cheia demais, nem seu amigo da igreja, que sugeriu que ele evitasse café depois das 6 da tarde. O que ninguém entendia era que Maurício não despertava agitado, despertava calmo demais, como se fosse puxado de um lugar profundo para um espaço mais claro, e nesse espaço havia uma sensação que ele não sabia nomear. Era como se estivesse sendo observado com amor, mas também com um certo peso, como quando alguém precisa te dizer algo que mudará a sua vida, e espera apenas o momento certo. Com o passar das semanas, a madrugada deixou de ser apenas um horário do relógio. Tornou-se uma fronteira espiritual. Maurício passou a prestar atenção na atmosfera daquele período. O vento mais frio entrando pela janela, o barulho distante de um caminhão na estrada, o silêncio absoluto que parecia envolver a casa como um cobertor grosso. Não era medo, era reverência. E por mais que tentasse ignorar, sentia que havia uma razão para acordar repetidamente naquele mesmo intervalo. Lembrou-se então de um versículo que lera tempos atrás, um trecho que falava da busca por Deus nas vigílias da madrugada. Não era o mesmo versículo do roteiro original analisado, e propositalmente não poderia ser. Dessa vez, o que vinha à mente era: de madrugada me apresento a ti e aguardo confiantemente. Salmo 5:3. Ele não sabia por que esse texto voltava sempre, mas sentia como se alguém estivesse soprando essas palavras dentro dele. Ainda assim, Maurício resistia, despertava, fechava os olhos, virava para o outro lado e tentava voltar a dormir. Mas quando fazia isso, o peito apertava. Não uma dor física. Era como se estivesse recusando algo que precisava ouvir. Ele não enxergava nada, mas sentia como se uma presença estivesse ali, esperando pacientemente que ele se levantasse, que abrisse a boca, que respirasse fundo e perguntasse: Senhor, por que estou acordado? Só que o medo de estar imaginando coisas falava mais alto, e ele ignorava esse impulso noite após noite. Porém, tudo começou a mudar numa madrugada específica. Maurício acordou às 2h17, exatamente no mesmo minuto da semana anterior. Sentiu um calor leve se espalhando pelo peito, como se estivesse sendo abraçado por algo invisível. A casa estava completamente escura, mas havia uma paz que parecia iluminar o próprio ar. Ele sentiu vontade de se sentar na cama e, sem entender por quê, obedeceu. Foi a primeira vez que não resistiu. Respirou fundo. Sentiu o ar entrar como se fosse novidade. E ali, naquele silêncio perfurado apenas pelo bater do seu coração, teve a impressão clara, mais clara do que qualquer pensamento humano,
de que Deus estava tentando conversar com ele. Não havia som, não havia voz audível, mas havia uma certeza que atravessava a alma de uma forma que jamais sentira antes. Ele não sabia que aquela madrugada seria o início de uma transformação profunda, uma mudança que alcançaria áreas que ele não tocava há anos, traumas enterrados, medos antigos, culpas silenciosas, fracassos que ele trancou dentro de si para não sentir novamente. E, acima de tudo, uma vida espiritual que ele não percebia estar adormecida havia muito tempo. Mas a verdade é que acordar entre 2 e 4 da manhã não era um acidente. Era um convite, um chamado, uma convocação divina para enxergar o que nunca enxergou, ouvir o que sempre ignorou e aceitar o que, até então, temia enfrentar. Foi naquela noite, às 2h17, sentado na beira da cama com os pés tocando o chão frio, que Maurício começou a entender que Deus fala, e muitas vezes fala justamente quando o mundo inteiro está em silêncio. A partir daquela madrugada de 2h17, algo começou a se mover dentro de Maurício com a mesma sutileza de uma semente empurrando a terra para nascer. Ele tentou seguir sua rotina normalmente. Acordar, preparar o café, organizar a mochila, resolver chamados de clientes. Mas a sensação da noite anterior o acompanhava como um eco que não se desfazia. Havia uma inquietação diferente, uma espécie de luz acesa dentro da alma, revelando cantos que ele costumava manter apagados. Ele não comentou com ninguém, nem com a mãe, nem com os amigos, porque sabia que aquela experiência não cabia em palavras simples. Como explicar que o silêncio tinha falado com ele? Como explicar que um despertar aparentemente aleatório havia tocado áreas que ele nem sabia que ainda estavam abertas? Na noite seguinte, a história se repetiu. Dessa vez, 2h41. Maurício abriu os olhos como quem desperta de um mergulho profundo e percebeu novamente aquela mesma atmosfera que parecia esticar o tempo. O quarto tinha a mesma aparência de sempre, mas parecia mais amplo, como se a presença que estivera ali na noite anterior tivesse retornado. Ele permaneceu imóvel, deitado de lado, observando as sombras nas paredes, sentindo o ar frio tocar o rosto. Era quase impossível ignorar. A madrugada tinha virado um lugar sagrado e cada segundo ali parecia carregado de intenção. Agora, porém, além da paz que sentia, veio também uma lembrança, não visual, mas emocional, como se Deus estivesse trazendo à superfície aquilo que ele vinha evitando. Maurício lembrou do pai, que falecera 3 anos antes. Lembrou das conversas inacabadas, das mágoas que nunca resolveu, dos abraços dados com metade da força. Lembrou de como se afastou de Deus depois disso, não por revolta explícita, mas por esgotamento. Era como se tivesse colocado a fé em modo silencioso, vivendo no automático, cumprindo obrigações, mas sem profundidade. E ali, naquela madrugada fria, ele sentiu Deus cutucar exatamente essa ferida aberta que ele tentava esconder de si mesmo. As noites seguintes se tornaram uma sequência de chamados. Algumas vezes acordava às 2h10, outras às 3h05, outras às 2h58. Sempre naquele intervalo, sempre com a mesma sensação de que alguém o aguardava. Ele começou a perceber um padrão. Todas as vezes em que acordava, lembrava de algo que estava mal resolvido dentro dele. Um perdão que nunca liberou. Uma decisão que adiou por medo. Uma conversa que evitou. Uma parte dele que ainda não estava inteira. Era como se Deus estivesse reorganizando seu interior, peça por peça, não através de vozes, não através de sonhos, mas através daquele despertar preciso e repetido que rompia a madrugada com a delicadeza de quem chama pelo nome. Numa dessas noites, Maurício finalmente fez o que vinha adiando. Levantou-se, sentou-se na beira da cama, colocou os pés no chão gelado e respirou fundo. Sentiu que algo o guiava a abrir a cortina. Do lado de fora, a rua estava vazia, iluminada apenas por um poste amarelo distante. E naquele silêncio absoluto, ele murmurou a primeira frase que conseguiu formar. Deus, o que o Senhor quer de mim? Não houve resposta audível, não houve visões, mas houve uma presença,
Uma paz que preencheu o quarto com uma intensidade tão grande que parecia física. O ar ficou mais leve, mais espesso, mais vivo, e naquele instante veio à mente outro versículo, também diferente do original. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Jeremias 33:3. Maurício respirou, porque sabia que aquele texto não apareceu por acaso. À medida que esse fenômeno se repetia, uma coisa ficou clara. Deus o estava chamando para um momento de intimidade, e não para um momento de medo. Acordar entre 2 e 4 da manhã não era uma coincidência. Era um encontro marcado. E ele estava começando a aparecer. E é justamente nesse ponto do roteiro, no meio dessa jornada tão profunda e misteriosa, que eu quero falar com você que está assistindo. Se isso faz sentido para a sua vida, se alguma madrugada já te despertou de forma semelhante, se algo dentro de você está sendo tocado enquanto ouve essa história, não ignore isso. Clique agora em inscrever-se. Isso não é só um gesto, é um jeito de dizer: eu quero ouvir o que Deus tem para mim. E se você já acordou de madrugada e não entendeu o porquê, escreva aí nos comentários apenas: eu sei que não é por acaso. Você não imagina como isso nos ajuda a alcançar mais vidas. Voltando à narrativa, conforme as semanas passavam, Maurício percebeu que suas madrugadas não eram interrupções, eram convites. Ele sentia como se o próprio Deus estivesse o ensinando a desacelerar, a parar de fugir das partes internas que sempre evitou, a revisitar histórias que moldaram sua vida, a encarar verdades que ele preferia deixar trancadas. E quanto mais ele aceitava esse encontro, mais percebia que aquele horário carregava uma sensibilidade espiritual diferente. Era quase como se, naquele intervalo, a alma tivesse mais facilidade para ouvir, como se a escuridão tornasse a presença divina mais evidente. Não havia explicação lógica, apenas uma certeza crescente de que Deus estava conduzindo algo grande, profundo e transformador. Maurício não sabia ainda onde tudo aquilo o levaria, mas sabia que não estava acontecendo por acaso. Deus estava falando, e ele estava finalmente aprendendo a ouvir. Com o passar das semanas, a relação de Maurício com a madrugada deixou de ser marcada pelo estranhamento inicial e passou a se tornar um território conhecido, não confortável, mas familiar. Ele já não acordava assustado nem confuso. Ao contrário, despertava com a sensação de que havia algo aguardando por ele, como se cada madrugada fosse uma porta aberta para um lugar que ele ainda não entendia completamente, mas que começava a reconhecer pela atmosfera, pela paz e pelo peso espiritual que carregava. Era como se a alma soubesse antes mesmo do corpo: ele quer falar com você de novo. Numa dessas noites, marcado pelo relógio às 3:12, Maurício abriu os olhos com a clareza de quem é chamado pelo nome. Não houve sonho, não houve barulho, não houve movimento ao redor, apenas aquela sensação densa que percorria a espinha como um arrepio quente. Ele permaneceu deitado por alguns segundos, escutando o silêncio, até perceber que seu próprio coração batia mais forte do que o normal. Era como se estivesse diante de algo que não podia ver, mas que se fazia presente de forma irrevogável. A escuridão do quarto não o assustava mais. Pelo contrário, tornara-se o pano de fundo para a revelação que estava sendo construída noite após noite. Foi nesse dia que Maurício começou a perceber um padrão ainda mais profundo, algo que não tinha notado antes. Não era apenas o horário, era o que acontecia dentro dele naquele horário. Sempre que acordava, alguma ferida antiga vinha à tona. Uma lembrança da adolescência. Uma culpa que carregava desde os 20 e poucos anos, um arrependimento guardado em silêncio, um medo que nunca confessou a ninguém. A madrugada se tornou um espelho que mostrava o que ele escondia enquanto o mundo estava acordado. E quanto mais tentava entender o que Deus estava fazendo, mais percebia que aquilo não era apenas sobre acordar, era sobre ser transformado. Numa madrugada particularmente fria, Maurício sentiu que algo maior estava prestes a acontecer. Ele abriu os olhos e, antes mesmo de se sentar na cama, sentiu uma presença tão intensa que o ar pareceu tremer.
Seu peito se encheu de um calor profundo e suas mãos começaram a formigar levemente, como se estivessem sendo tocadas por algo invisível. Ele não sabia explicar, mas sabia que aquele era um daqueles momentos que marcam a alma para sempre, mesmo que ninguém mais testemunhe. Levantou-se devagar, caminhou até a sala escura e sentou-se no sofá. A casa inteira parecia respirar junto com ele. Ali, sem dizer uma palavra, sentiu que precisava fazer algo que evitava há meses: abrir a Bíblia. Não por hábito, não por ritual, mas porque algo o guiava a isso. Quando abriu, os olhos caíram em um trecho que parecia ter sido colocado ali apenas para aquela noite. Não o mesmo trecho do texto analisado, mas um que carregava o mesmo peso espiritual, porém com um novo significado. Os de coração puro verão a Deus. Mateus 5:8. Maurício engoliu seco. Ele sabia que pureza não era sobre perfeição, mas sobre exposição, sobre deixar Deus tocar o que ele escondia. Foi então que percebeu que essas madrugadas estavam revelando não apenas os seus segredos, mas também o que Deus queria reconstruir dentro dele. Deus estava chamando para curar e não para condenar, para moldar e não para punir, para restaurar e não para expor. E ao perceber isso, Maurício sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Uma esperança silenciosa, profunda, madura, daquelas que não gritam, mas sustentam. Ainda assim, por mais que estivesse entendendo o propósito, havia uma parte dele que resistia. Era difícil admitir que precisava mudar. Era difícil encarar de frente o que evitou por anos. Era difícil acreditar que Deus poderia transformar aquilo que ele mesmo considerava perdido. E nessa mistura de fé e dúvida, Maurício passou a perceber a verdadeira razão pela qual Deus escolhia justamente aquele horário para acordá-lo. Era a única hora em que ele não estava ocupando a mente com tarefas, redes sociais, problemas do dia a dia, orações automáticas ou distrações. Entre 2 e 4 da manhã, a alma estava nua, e era ali que Deus encontrava espaço para falar. Ele se lembrou de uma frase que ouvira anos antes, mas que agora fazia sentido como nunca. No silêncio da madrugada, o céu fica mais perto. Sentiu isso em cada fibra do corpo. A fé voltava a ganhar cor. A vida espiritual, antes apagada, reacendia devagar. Era como se Deus estivesse reconstruindo sua alma tijolo por tijolo, sempre começando pelo mesmo horário, sempre voltando para aquela brecha silenciosa que ninguém além dele e de Deus conhecia. Naquela madrugada de 3:12, sentado no sofá com a Bíblia aberta e a respiração calma, Maurício entendeu algo que mudaria completamente seu caminho. Deus não desperta alguém sem propósito. Cada despertar era uma resposta. Cada despertar era uma chamada. Cada despertar era uma oportunidade de cura. E ele estava finalmente pronto para aceitar o que Deus estava tentando dizer desde o início. Entre 2 e 4 da manhã, a casa estava em silêncio absoluto. Mas dentro de Maurício algo gritava: "Agora eu estou ouvindo!" Com o coração mais sensível e a mente mais aberta, Maurício passou a perceber que suas madrugadas não eram apenas encontros íntimos com Deus. Eram também convites para uma transformação que ele nunca ousou buscar sozinho. Acordar entre 2 e 4 da manhã estava se tornando um processo de reconstrução interna, e à medida que aceitava esse chamado silencioso, ele começou a enxergar mudanças práticas em sua vida diária. Pequenas decisões que antes eram tomadas no impulso, agora eram ponderadas com calma. Conversas que evitava começaram a se tornar inevitáveis. Emoções que escondia começaram a se revelar com coragem. Era como se a cada madrugada, uma peça do quebra-cabeça espiritual estivesse sendo recolocada no lugar certo. Mas foi numa madrugada específica, 3:04, uma quinta-feira aparentemente comum, que tudo alcançou o ponto mais alto. Maurício acordou sem pressa, como se fosse chamado com suavidade, e sentiu imediatamente que havia algo diferente naquela noite. O ar parecia mais denso, como se estivesse carregado de um significado profundo que ele ainda não compreendia. A escuridão não parecia apenas ausência de luz, mas um espaço sagrado no qual Deus se movia com cuidado e intenção.
Ele se levantou devagar, caminhou até a sala e sentou-se no chão, encostado na parede, como quem se desarma por completo diante de algo maior. Foi ali, naquele instante silencioso, que Maurício sentiu um peso sair dos ombros. Não era um peso físico, mas emocional. Uma espécie de libertação que vinha não de palavras, mas de entendimento. Era como se Deus estivesse mostrando, sem dizer uma única frase, todas as vezes em que tentou falar com ele antes, e todas as vezes em que Maurício estava ocupado demais, distraído demais, ferido demais para ouvir. Percebeu com humildade e um pouco de tristeza que Deus o chamava há anos, mas ele só conseguia ouvir agora, quando a madrugada arrancava todas as suas defesas. Nessa madrugada, sentiu vontade de fazer algo que nunca fazia: ajoelhar-se, não por obrigação religiosa, mas por necessidade. Seu corpo parecia querer colocar-se no chão como forma de reconhecimento, como quem diz: eu finalmente entendi. E quando se ajoelhou, sentiu uma paz tão profunda que o coração até desacelerou. Era como se Deus estivesse ali, não como juiz, não como acusador, mas como aquele pai que espera, com paciência infinita, o momento em que o filho finalmente percebe que não precisa mais fugir de nada. Maurício respirou fundo e deixou que as memórias surgissem. As boas, as ruins, as esquecidas. Viu o rosto do pai, lembrou dos erros que cometeu, das decisões que adiou, das promessas que não cumpriu, das partes de si mesmo que abandonou ao longo da vida. Percebeu que Deus o despertava justamente naquele horário, porque na madrugada ele não conseguia esconder nada, nem de si mesmo, nem de Deus. Ali não havia máscaras, nem distrações, nem desculpas. Havia apenas a verdade. E Deus trabalhava com a verdade, não com fachadas. Com a respiração calma e o coração entregue, Maurício sentiu pela primeira vez que aquelas madrugadas não eram sobre problemas, mas sobre propósito. Deus não o acordava para assombrá-lo, mas para curá-lo. Não para lembrá-lo do que perdeu, mas para prepará-lo para o que ainda viria. Acordar entre 2 e 4 da manhã era uma convocação espiritual, uma forma divina de dizer: eu quero falar com você, porque você finalmente está pronto para ouvir. Ele ficou ali, ajoelhado, até sentir que a presença suave se dissipava gradualmente, como um perfume que permanece no ar, mesmo depois que a pessoa já saiu do ambiente. E quando levantou, percebeu que algo dentro dele tinha mudado de forma irreversível. Não apenas compreendeu o porquê de acordar naquele horário, ele aceitou. Aceitou o processo, aceitou a voz, aceitou o chamado. E no fundo da alma, entendeu que jamais seria o mesmo. Naquela manhã, quando o sol começou a nascer, Maurício preparou o café como sempre fazia. Mas desta vez, havia paz nos movimentos, leveza no olhar e firmeza no coração. Era como se cada despertar tivesse construído um novo homem, mais claro, mais íntegro, mais consciente da presença de Deus na vida dele. E naquele silêncio iluminado pelo amanhecer, finalmente murmurou: eu estou aqui, Senhor. Continue falando comigo. E agora, antes de encerrarmos essa história, eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Se alguma parte dessa jornada tocou seu coração, se você também sente que Deus desperta você em horários que não fazem sentido, se sua alma já percebeu algo que sua mente ainda tenta explicar, não ignore. Se inscreva no canal agora. Isso ajuda a levar mensagens como essa para outras pessoas que também precisam acordar por dentro. E se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Como Deus falou com você nas madrugadas? O que você sentiu? Sua história pode fortalecer alguém que está lutando sozinho. Porque a verdade é simples. Quando Deus quer falar, Ele encontra um jeito. E muitas vezes, Ele escolhe justamente o silêncio da madrugada para tocar o coração de quem Ele ama.